Bem-vinda, Nádia. Boa tarde. E a Nádia vai falar sobre a educação estética, uma experiência literária com alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. A palavra é sua. Obrigada, Aline. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao aceite da minha comunicação, do meu resumo, que é uma experiência que tem como título a educação estética, uma experiência literária com crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. E meu nome é Nádia, eu uso óculos, tenho os cabelos encaracolados, castanhos, estou com uma blusa preta, e atrás de mim tem uma estante de livros. Pode passar, por favor. Não, peraí. Eu sou doutoranda do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, e a minha orientadora é a querida professora Diana Navas. E eu sou professora dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, são alunos do 5º ano, meus alunos têm 10 anos de idade, e são parte aí desse trabalho com a educação estética. Agora pode passar, por favor. Bom, então, antes de falar sobre essa prática, de iniciar com a prática que eu vou apresentar aqui, eu acho interessante que a gente inicie estabelecendo um panorama da educação estética nessa perspectiva que eu entendo, na perspectiva literária. Então, eu me fundamento em alguns autores, o principal deles, que é o João Francisco Duarte Júnior, que se debruçou especialmente sobre os fundamentos estéticos da educação. Então, para ele, a apreciação das obras não se faz pela via da compreensão, mas pelo desenvolvimento de uma capacidade crítica e reflexiva em relação a essas expressões artísticas. Esse desenvolvimento se constrói pela via da sensibilidade. Então, para ele, o conhecimento inteligível não se dá separado do sensível. Por isso que uma das premissas desse estudo é o desenvolvimento da sensibilidade estética. Então, se é movimentado pela experiência. A educação estética se faz na experiência. É o que nos toca, é o que nos acontece. A gente lembra bastante de Jorge La Roça, Outro ponto também é que a educação estética é parte do processo de humanização e formação integral das pessoas, para a construção de uma sociedade mais sensível à arte, uma sociedade mais inclusiva. Impossível não lembrar também de Antônio Cândido, que não pode faltar ao debate aqui, de uma sociedade inclusiva, justa e sensível. Pode passar para mim, por favor. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a escolha da obra, É uma obra de autoria do Alexandre Rampazzo, está aqui comigo, intitulada Pinóquio, o livro das pequenas verdades, que faz uma transposição de um traço da obra original para uma outra narrativa. Em linhas gerais, essa obra trata do personagem de frente para o espelho, que reflete, em linhas bem gerais, que reflete a visão que ele tem de si mesmo, além de outras coisas. Porém, acho importante também chamar atenção para o projeto gráfico desse livro, desde a arte da capa, a textura, o formato do livro na vertical, o texto curto e repetitivo que conduz a um ritmo, as imagens espelhadas, tem um espelhamento aqui nas imagens, depois eu vou mostrar um pouquinho maior. Então, são investimentos, o modo como esse projeto gráfico está em função da narrativa, como ele promove a construção de sentido da obra. Então, é a materialidade aqui como linguagem. Tudo isso e todo esse processo de escolha da obra passa por todas essas instâncias. São obras que nos possibilitam ter diálogos mais interessantes, significativos e em consonância com essa experiência sensível e estésica, Lembrando que estesia é o contrário de anestesia, Então, quando estamos anestesiados, não estamos sensíveis aos eventos, Então, pode passar, por favor.
Aí tem uma imagem espelhada, né? Então, pensar nessa relação com o espelho, essa questão do espelho como espaço imaginário da criança. Então, esse recurso dessa página dupla como um espelhamento, acho interessante que até foi difícil de fotografar, uma obra difícil de abrir, ela não abre completamente, né? Então, ela precisa estar nessa posição, nesse ângulo, né? Deixa eu ir mais para cá. Então, eu acho que até nisso o projeto gráfico corrobora, né, com essa ideia. Então, a obra é esse personagem, né, refletido em muitos outros personagens e trazendo características deles para si. Pode passar, por favor. Então, falando da minha prática, né, que eu trouxe aqui, a prática propriamente dita, e aí no sentido de priorizar cada criança nesse processo, né, nós promovemos uma espécie de pré-leitura, né? Então, a primeira etapa dessa mediação, então eu preparei assim um ambiente, né, propício, com fotografias espelhadas, né? Note que as fotografias não são duplicadas, elas estão realmente espelhadas, né? Eu só não consegui fazer o jogo do ângulo. Então, eles foram entrando na sala e ficando imersos nesse ambiente, né? Isso gerou bastante, repercutiu muito, né? Mobilizou os alunos, desautomatizou, né? Então, já nos colocamos nesse espaço suspenso, antes mesmo de iniciar a leitura, né? Então, fizemos um exercício de liberdade, no sentido de abrir espaço para essa multiplicidade de vozes, e a proposta foi de olhar para si diante do espelho e o que eles viam diante do espelho ou da imagem espelhada deles, né? Pode passar para mim, por favor. Então, tivemos um momento de leitura e de escuta. Nós realizamos a leitura da obra em voz alta, né, que é uma das modalidades possíveis, né? A gente entende que tem toda uma questão de acervo da escola, né? Então, eu tinha a minha obra para disponibilizar, para fazermos essa leitura. Poderíamos fazer uma leitura compartilhada? Poderíamos, né? Mas aí a gente não tivemos essa possibilidade, né? Então, após a leitura, a gente fez um debate, uma conversa, um momento de escuta, e é um momento assim muito interessante, porque é um momento de captação, e é o coração do nosso trabalho, né? A parte quente. É o lugar da palavra, né? É o lugar que eles se colocam aí, né, nas relações, no pensamento. Então, que, né, regressar aos textos por meio de conversa é isso. Quando o aluno escuta, ele se escuta também. Então, aquilo ecoa nele, repercute, né? Essa apreensão nos afeta imensamente. Pode passar, por favor. Então, se o espelho é o espaço imaginário da criança, como eles se expressam nesse espaço imaginário, né? Onde ecoa esse imaginário? Aí a gente vai mostrar alguns trabalhos, né? Primeiro de um podcast que ainda está em construção, né? Que as crianças deram seus depoimentos reflexivos sobre a leitura. A gente vai ouvir um pequeno trecho agora, que eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se... Quando eu tinha 4 anos... Espera aí, deixa eu voltar. Quando eu tinha 4 anos, eu via os vídeos no YouTube das pessoas e eu queria ser elas, né? Mas conforme o passar do tempo, eu percebi que o melhor para mim seria eu ser eu mesma, porque não tem ninguém que poderia ser eu e também não tem ninguém que poderia me entender. Então, esse é um trecho, né? E está em construção, né? Nosso podcast. A gente vai... Pode passar para o próximo para mim, por favor. E aí a gente tem acesso a algumas percepções, né? Dos alunos, o que eles dizem, né? Aí tem
alguns depoimentos aí, não sei se acho interessante ler agora, se eu estou com tempo, mas vou dar uma passada em alguns. Então, a aluna 2, por exemplo, né, que diz que eu achei que se trata de um menino que não tinha ninguém para se inspirar, então acaba achando pessoas para poder se inspirar, porque ele não sabe em quem se inspirar, então ele não sabe o que ele é definitivamente. Então, cada depoimento, né, cada percepção foi... temos 5 minutos. Foi elemento mesmo dessa construção de percepção, de sinestesia, né, de trabalho estético aí que a gente procura desenvolver. Pode passar o próximo, por favor, que a gente vai ver alguns trabalhos de colagem, né, que eles desenvolveram. Então, foi uma proposta reflexiva, né, e eu preciso ressaltar aqui que a força simbólica dessas imagens que me sensibilizaram muito também, né, porque reflete muito da personalidade de cada um, né. Então, pode passar para mim, próximo, por favor. Então, eu finalizo aqui com um trecho de Todorov que nos diz muito, né? Qual é o lugar dessas relações que a gente promove na escola? Né? Não é uma aprendizagem simplesmente de um conteúdo, né? Mas do aparelho perceptivo, né? É o que nos torna mais sensíveis, né? O que nos torna mais afetados pelos eventos. Então, eu achei que esse trecho de Todorov denunciou muito aqui do que a gente pretende expor. Pode passar, aí estão as minhas referências e o meu muito obrigada. Eu que agradeço, Nádia, parabéns. Nossa, estou encantadíssima com essa mediação que você fez da obra, eu sou apaixonada por essa obra do Rampazzo, e, enfim, fiquei muito tocada também com a resposta dos leitores. Lindo trabalho, parabéns.